Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a história da cirurgia do ligamento cruzado anterior, que é uma história muito interessante. O primeiro estudo científico publicado sobre isso foi de 1903 e nessa ocasião o estudo falava a respeito de reparo do ALC. O que é reparo? É quando a gente reaproveita, a gente aproveita a estrutura que rompeu, dá ponto e reinsere. Em 1917 sai o primeiro estudo falando sobre reconstrução, que é o que a gente faz hoje em dia, que é fazer um novo ligamento. Então a gente tira tendão de uma área e coloca no lugar do ligamento cruzado anterior. Então a gente não aproveita o ligamento que rompeu. Então 1917, ou seja, já faz mais de 100 anos que se fala em reconstruir o ligamento cruzado anterior. E nesse período poucas cirurgias eram realizadas, o resultado era ruim, o joelho tinha que ficar imobilizado, ele tendia a ficar rígido, ficava duro. E a cirurgia foi evoluindo muito aos poucos nesse período. Anos 60 e anos 70, a cirurgia do ligamento cruzado, ela não dava muita atenção para o ligamento em si. Ela reconstruía ligamentos periféricos. Então aqui só para explicar para vocês estão vendo o joelho de frente, o joelho de perfil. O ligamento cruzado é essa estrutura aqui, que no caso aqui da peça está rompido, que sai do fêmur e vem para a tíbia. É um ligamento importante para não deixar a tíbia, que é o osso que está embaixo, ir para frente e não rodar. Então, essa estrutura do ligamento cruzado, nessa época, nos 60 e 70, ela era deixada de lado e a cirurgia fazia ligamentos na periferia, fazia ligamentos em volta, fora da articulação, para estabilizar o joelho. E nesse período dos anos 70 que começaram a discutir se não deveriam reconstruir o ligamento, fazer um ligamento novo, fazer um cruzado anterior novo. Então foram alguns anos de discussão até que começaram realmente a dar mais atenção para a parte dentro da articulação, para fazer realmente o ligamento cruzado, do que fazer a periferia. E essa cirurgia evoluiu muito com o advento da artroscopia, que é aquela câmera que a gente coloca dentro do joelho e a gente opera por vídeo, a gente consegue enxergar na televisão o joelho por dentro. A artroscopia ela surgiu nos anos 70, o primeiro artroscópio chegou no Brasil no final dos anos 70. Então, mas só que naquele período o artroscópio não era o que é hoje. Era uma câmera que colocava dentro do joelho e tinha que olhar pelo buraquinho. Então só uma pessoa conseguia olhar por vez e a imagem era péssima. Então para aprender a operar dessa forma era muito difícil. Até diziam na ocasião, alguns cirurgiões antigos diziam: por que eu vou olhar pelo buraco da fechadura se eu posso abrir a porta? Fazendo uma analogia com fazer a cirurgia aberta mesmo, abrir o joelho e olhar lá dentro, que era o que era feito naquela época. Então o artroscópio começou com algumas divergências, algumas contestações, mas ele foi evoluindo. E hoje a gente tem um artroscópio que ele é conectado numa televisão, uma televisão grande, colorida, em HD, a gente enxerga o joelho grande dentro, Então, se a gente abrir o joelho e olhar, ele é pequenininho, mas quando a gente coloca a câmera com aumento, a gente consegue enxergar na televisão uma área enorme. Então, melhorou muito, facilitou muito a identificação dos pontos, aonde fazer o túnel para fazer o novo ligamento, avaliação dos meniscos, etc. Então, isso aconteceu durante os anos 80 e nos anos 90 a gente já tinha aqui no Brasil vários cirurgiões bem treinados, com prática, com essa cirurgia por vídeo. E nessa época o que se fazia mesmo era a reconstrução do ligamento cruzado anterior, fazer um ligamento novo, tirando o tendão de outra região, ou do tendão patelar, depois começaram a fazer dos tendões flexores, que hoje é a técnica que é mais realizada. Anos 2000, a partir do 2000, começou, ainda se discutia muito aonde posicionar o túnel, o melhor lugar para fazer o túnel, para ficar mais anatômico. Existia uma discussão sobre fazer duas bandas, o ligamento com dois feixes. Hoje a tendência é fazer com um feixe só, mas ainda existem alguns cirurgiões que fazem com dois feixes. Isso foi uma discussão dos anos 2000 para 2010. 2010 para cá, os últimos 10 anos, o que se discute entre várias coisas que se discutem, mas uma coisa importante é a volta da reconstrução extra-articular. Então aquela que eu falei que era realizada antigamente, então fazer uma cirurgia com ligamentos por fora do joelho para aumentar a estabilidade. Então não é que deixou-se de reconstruir o cruzado anterior, a gente continuou reconstruindo o cruzado anterior, mas para alguns pacientes, alguns casos, vale a pena fazer uma reconstrução periférica, extra-articular, para diminuir a chance de falha, já que essa cirurgia de reconstrução do cruzado às vezes falha, às vezes o ligamento rompe novamente. Então, hoje a gente tem a volta dessa discussão e a gente tem feito reconstrução extra-articular para agregar estabilidade. Outras coisas que se discutem hoje em dia é melhorar a biologia, melhorar a integração desse enxerto.
porque a gente faz túnel na tíbia, túnel no fêmur, passa o enxerto, que é o ligamento novo por dentro do túnel, faz a fixação e existe uma integração desse túnel dentro, desse enxerto dentro do túnel, forma osso nesse túnel, é o que segura realmente o ligamento. Né, os mecanismos de fixação que a gente usa, eles são fixações provisórias. O que realmente vai segurar esse ligamento é o osso formando nesse túnel. Então hoje a gente discute algumas maneiras de melhorar essa biologia, melhorar essa integração. Isso é uma coisa que ainda está em início, mas eu acho que isso de agora para o futuro vai ser muito discutido para a gente tentar melhorar o resultado, diminuir a chance de falha. Né? Além de outras evoluções, né? Os mecanismos de fixação, a reabilitação que passou por algumas modificações. Então a reconstrução do ligamento não é uma coisa que está estática, ela está em evolução. Né? Isso nunca parou de evoluir. Hoje a gente tem resultado muito melhor do que antigamente. Hoje o joelho não fica mais duro, hoje o joelho não precisa ficar imobilizado, chance de ter uma infecção, de ter uma lesão de vaso, de nervo é muito baixa na cirurgia de ligamento cruzado anterior da maneira que ela é feita hoje. Então, vale a pena fazer uma cirurgia de cruzado? Se o joelho está instável, se a pessoa faz atividade de risco, vale. Então, no nosso canal a gente tem vários vídeos sobre ligamento cruzado anterior, existe uma playlist sobre LCA, então quem se interessar sobre como diagnosticar, quando vale a pena operar, quando não vale, lesões parciais, vale a pena fazer cirurgia ou não vale, se não operar o ligamento cruzado, o que pode acontecer com o joelho, tipos de enxerto, tipos de fixação. Então, existem vários vídeos no nosso canal sobre isso, basta entrar na playlist LCA que vocês vão encontrar, tá bom? Espero ter ajudado, um forte abraço a todos.